Boa noite, pessoal. Boa noite a Gratidão todos e a por todas. estar aqui. Estamos iniciando mais uma live. Toda quarta-feira tem um convidado especial aqui, participando com um assunto bem interessante para que possamos debater um assunto. Vocês poderão participar aí, fazendo os comentários. O Vitor vai falando, eu vou anotando aqui as questões, as explanações, e nós vamos aí falando e explanando, conversando junto, desenvolvendo o tema juntos. Se vocês puderem, clica aqui no aviãozinho do lado direito, convida aí uns amigos que iriam se beneficiar com esse tema. Vamos divulgar, né? Seria interessante. Hoje, estamos aqui com o Vitor. O Vitor é um menino que eu adoro. Eu acompanhei todo o processo do Vitor. É Esse verdade. processo de conscientização interior, né? E o Vitor veio aí de uma jornada bem interessante, que ele mesmo vai contar. Então, hoje o nosso convidado, Vitor Seixas, e ele mesmo vai estar explanando aí, contando pra gente. Conta um pouquinho da sua vida, Vitor. Primeiramente quero agradecer aí, porque você fez parte, né, foi o estopim, uma das protagonistas que proporcionou o estopim para o meu desenvolvimento espiritual. E basicamente, cara, você e sua filha, né? Porque Isso mesmo, conta a ali, história, Vitor. Vamos dividir. ali ela tava num rolê, né? E foi, eu acho que antes ou depois do carnaval, e eu tava super de ressaca nesses dias aí. Tava super mal mesmo, porque eu tinha enchido a cara, né, por 4 dias seguidos, dia e noite. E aí eu falei, mano, tava super mal. Daí ela comentou sobre uma questão de reiki, essas coisas de energia. Eu achei meio estranho no começo, né? Pra falar a verdade. Que vai ter essa, né, Vitor? Que é isso, né? Coisa de louco. Aí eu falei, eu vou tentar, né? Eu já tô no fundo do poço, tinha bebido pra caramba, tava super mal, resistência super lá no chão. Aí eu falei, não tem nada a perder, né? Aí eu fui, né? Aí cheguei lá, vocês lá, super bem recebido, eu fui. Vi o mestre Mário, né? Que já causa um impacto ali, o cabelão, o ser de luz ali. Aí eu falei, nossa, onde que eu tô, né? E aí começou a falar um monte de coisa. Na época eu era meio ateu ainda. Ele começou a falar de Deus, umas coisas assim, de energia. Eu fiquei duvidando a princípio, né? Aí eu fiz a iniciação e aí tudo foi fluindo. Foram os 21 dias de grande impacto, né? Que não é muito fácil. E daí depois comecei a ter várias sensações e libertou vários potenciais de sensação energética, de percepções extrasensoriais. E foi algo que depois disso comecei a fazer um monte de curso e foi muito enriquecedor. Cada dia eu venho desenvolvendo mais, aprendendo mais e podendo disponibilizar essas técnicas para outras pessoas agora também. Uhum. E esse título, ele vem bem de encontro a tudo isso, né? A Sim, conscientização interior, porque tem que ser de dentro para fora, né? Não sim. tem outro Não, caminho. não tem, não tem. E hoje nós postamos, né, na divulgação da live, na nossa postagem de anúncio da live hoje, ela tinha uma engrenagem, né? Não sei se vocês repararam. E é exatamente o que acontece nessa conscientização interior. É uma engrenagem. Quando a gente fala de conscientizar-se, a gente pensa nos chakras, a gente pensa na energia, nas camadas e tudo mais. E eu acredito que vocês quem está aqui na live é porque também curte reiki, curte essa vibe de conscientização interior, de Sim. energia e tudo mais. Então, a conscientização, que o Vitor já vai explanar, ela começou com o Vitor com o curso de reiki, dele sentir necessidade de conhecer, de ver o que é o Sim. curso de reiki. E aí, Vitor, e depois? Então, olha, eu diria que, na verdade, não é nem para quem curte esse tipo de ação, esse tipo de terapia, né? Eu acho que, na verdade, a conscientização interior é para qualquer revolucionário, é para qualquer pessoa que deseja transformar-se para transformar o mundo. Porque é o ato de você olhar para dentro, olhar para todas as arestas, todas as imperfeições que existem naturalmente no nosso ser, nas nossas emoções, na nossa mente, nas nossas sensações e olhar para isso.
Porque é só a partir dessa observação, na profundidade de nosso ser, que a gente pode transformar, transmutar esses padrões, os quais nos condicionam, os quais nos fazem agir, às vezes, de maneira egoísta, às vezes de maneira inconsciente, inconsistente, incoerente. Então, eu acho que, na verdade, não é só para pessoas que desejam esse tipo de aprendizado sobre energia e tal, mas é para todo mundo. É a forma da cura da humanidade. Uhum. E sem Não sei qual é a contar... sua percepção, Lê. Sim, eu ia falar isso agora, a leveza, né? É uma leveza em todos os sentidos. Por quê? Quando nós estamos, assim, nos conscientizando, a conscientização, ela gera o quê? Uma mudança, né? A mudança gera o quê? Alterações de hábitos. Quando a gente começa a ter consciência da energia que a gente emana, da energia que a gente recebe, é mágico. É. A gente passa a sentir o corpo da gente, a mente da gente de uma forma diferente. Uhum. Por isso que a maioria das pessoas que passam por esse processo, elas mudam muito a alimentação, a nível de energia, né? Alimentos densos, alimentos leves. Tem pessoas que partem para o veganismo. O que você pensa em relação a isso, Vitor? A mudança de alimentação que vem junto com essa conscientização interior. Com você aconteceu junto? Eu já era vegetariano, né? Quando eu cheguei até vocês aí, quando eu caí de paraquedas aí, eu já era vegetariano. Mas eu acho que a alimentação é um dos níveis, né? A gente tem o nível físico, emocional, mental, e a gente tem que conscientizar todos esses níveis para ascender, né? Porque não adianta a gente conscientizar um só melhorar a alimentação, vegetarianismo e tal, e ainda ficar se alimentando de pensamentos, emoções densas, né? Então, é um holismo, né? Tem que estar tudo integrado para a gente conseguir nos direcionar. Uhum. E lembrando que eu, Alessandra, particularmente falando, eu acho importante o propósito, né? Eu quero gerar uma mudança. Tá, vou ter uma conscientização interior mais abrangente e tudo mais. Para quê? Aonde eu quero chegar? Para que tudo isso? Né? Sim. O que está me motivando tudo isso? Por exemplo, quando a gente fala em conscientização interior, eu gosto muito de dar exemplo. Acompanha comigo esse raciocínio. A pessoa não está satisfeita com o corpo dela. Ela não está gostando de um pneuzinho aqui, uma gordurinha ali, enfim, não está feliz. E aí, ela resolve fazer os regimes aí. Então, ela fica lá, sei lá, 20 dias, um mês, fazendo aquele regime. De repente, ela sai daquele propósito e passa a validar aqueles hábitos anteriores. O que acontece? Ela engorda. Daí, de repente, ela começa a se incomodar depois de meses. Poxa, não estou gostando disso. Vai e faz todo aquele processo. E pensa que está no caminho. Aí, passou, começa de novo a comer o que não deve. Ou seja, faltou o quê? Conscientização interior, que não é só na parte energética. Sim. Agora, se eu me conscientizo de que se eu comer fritura, se eu comer chocolate todo dia, ou seja, posso comer chocolate, mas não uma barra, um quadradinho. O que vai acontecer? Eu vou engordar. Só que a pessoa, ela se dá ao, digamos assim, ao talvez merecimento, depende do que está acontecendo com ela, de comer todo dia e tudo mais, porque ela não está consciente da reação em consequência da ação. Tá? Esse mesmo exemplo é para também pessoas que querem parar de fumar, parar de beber. Tem que ter a conscientização, porque essas pessoas podem ir no melhor especialista no assunto e não vai adiantar. Não, ela vai emagrecer? Outro exemplo, a bariátrica. Ela vai fazer a bariátrica. Passou 1 ano, 2 anos, vai engordar de novo. Não foi feito um trabalho de conscientização. De conscientização. E a parte energética é assim, não é, Vitor? Sim. O que você acredita? Não, é muito interessante isso, porque, na verdade, atrás da nossa mente, das nossas emoções, existe toda uma configuração. Existem padrões que estão impressos fisicamente. Um físico sutil, mas é físico em alguma parte de nosso ser. Então, enquanto esses padrões eles não forem dissolvidos em consciência, a gente não olhar para esses padrões, a gente vai continuar tendo comportamentos cíclicos, a gente vai continuar nos comportando da mesma forma, porque é muito difícil a gente ir contra essa programação que está dentro da gente.
E assim, sob minha perspectiva, o que eu vi até agora em mim, no meu autoconhecimento, é que a única forma, pelo menos que eu percebi, de mudar isso é olhando, é trazendo isso à luz da nossa consciência. Porque enquanto não mudar essa configuração, enquanto a gente não tirar essas resistências que nos dificultam a mente e as emoções para fazer nossos propósitos, como que a gente vai conseguir? Se existe várias resistências no nosso corpo, na nossa mente, nas nossas emoções, como que a gente vai agir? É muito difícil, é muito difícil. Então é muito melhor a gente olhar e comendo pelas beiradas, começar pelo sutil, para depois o físico a gente alterar, né? Que seria, no caso, a gente diminuir, sei lá, ter hábitos mais saudáveis, né? Porque a configuração do nosso cérebro vai estar favorável a isso. Uhum. E também, Vitor, eu falei do propósito. Sim. Fora o propósito, né? Eu não sei se está fazendo sentido para vocês isso, o que nós estamos falando. Vamos entender o porquê da conscientização interior. Então, fora o propósito, é você saber a sua meta, onde eu quero chegar. Ou seja, quando a gente tem a conscientização interior, a gente tem aquele propósito, a gente tem que ter a meta e a ação. Então, eu vou buscar caminhos. O Vitor encontrou o caminho dele no Reiki, mas você também pode encontrar em várias outras maneiras, né? Não é só esse caminho. Nós não estamos falando aqui de religião, nós estamos falando de energia. A religião também seria um parâmetro Caminho, uma para que a pessoa possibilidade. sinta, Aham. né? O esporte também, eu acredito que o esporte seja um puxa de um gatilho legal para a Aham. pessoa começar a se conscientizar, Mas né? dá até para a gente achar um gancho, porque às vezes as pessoas elas não encontraram ainda esse propósito. Mas conforme Sim, ela vai fazendo essa conscientização, ela vai entrando em sintonia, ela vai se sincronizando com o seu propósito. E aí fica muito uhum. mais fácil de ela encontrar os seus propósitos intelectuais, seus propósitos físicos e etc., em todos os níveis da sua vida, né? Mas Uhum. eu acho que o primeiro passo é justamente essa conscientização, para a gente achar esse primeiro propósito, para a gente dissolver o que nos afasta desses propósitos. E é muito legal, eu percebo as pessoas que eu recebo no consultório, elas logicamente chegam perdidas, né? Completamente sem saber por onde começar. E quando eu começo um processo, eu começo a cutucar, né? Fazer com que ela analise a vida no todo. Então, aí através das sessões você começa a perceber o quê? A vida é uma bagunça, o quarto é uma bagunça, o carro da pessoa é uma bagunça, tudo está refletindo o que está dentro, né? E é muito legal, porque aí começa aquele processo de mudança. Primeira coisa que eles me contam, porque é um padrão, né? Se arrumam. Arruma o cabelo, um corte diferente, dá uma renovada no armário, às vezes emagrece ou às vezes engorda quando está muito magro, dá uma up no visual, porque está começando a melhorar aquela autoestima. Então a gente já percebe que já é um sinal de que a coisa está fluindo. Tá fluindo. A pessoa começa a entender sobre, por exemplo, chakras, não necessariamente nesse caso, é que eu estou falando aqui no meu caso. Ela começa a perceber, faz o reiki, o que são chakras? O que está alinhado, o que não está? O que acontece quando eu vou no mercado? Eu me sinto carregada, eu chego exausta, sem estar muito cansada. Então, a pessoa começa a buscar isso. Em seguida, começa a ver, depois da organização aqui visual, começa a ver uma organização do quarto da pessoa. É automática, ela arruma as gavetas. Olha só. Ela começa a arrumar as gavetas, mudar os móveis, ela organiza o ambiente dela. Tudo isso partindo de dentro, né? Muitas pessoas saem do quarto, organizam. Isso é um processo, não estou falando que ela vem uma semana, não, é um processo. Então, o exterior, ele também, ele reflete como estamos por dentro. Sim, tá? sim. Eu não estou falando assim de... pessoalmente, eu não sou muito organizada, sabe? Assim, de tudo. A minha organização eu entendo, até a minha desorganização. Mas, assim, é uma coisa assim, visível, que está tudo bem, está tudo certo, está tudo no lugar. Agora, você procurar uma coisa e não saber aonde está, é aquela bagunça. É você ter que tomar uma atitude no trabalho, a cabeça está do mesmo jeito. Você não encontra aquela ideia, você não encontra aquela inspiração, porque está tudo bagunçado.
Sim, né? sim. O que você acha disso? Não, Não vou é que ficar você falando. está dando um exemplo externo, né? Mas isso é o que a gente consegue ver. Agora imagina a bagunça dentro da gente. O que que isso não reflete dentro? Porque essa bagunça interna, ela pode trazer tantos malefícios para nossa vida, sabe? Que você deu o exemplo em relação ao material, mas vou entrar um pouco para dentro e vamos pensar um pouco quais os efeitos dessas bagunças para nossa vida, sabe? Por exemplo, as bagunças no seu quarto, por exemplo, ela dificulta você de encontrar alguma coisa que você precisa em algum momento. Ou seja, ela tira eficiência de você. Você precisa fazer alguma coisa, você precisa fazer muito mais trabalho, muito mais esforço para você fazer aquilo que você pretendia fazer antes, certo? Uhum. Você tem um carro que não está uma manutenção legal, ele não está alinhado, você vai gastar muito mais combustível para fazer com que ele se mova. E é a mesma coisa da gente. Enquanto a gente estiver desalinhado, enquanto a gente estiver com arestas dentro da gente, enquanto a gente não focar com todas as nossas forças internamente, a gente vai gastar muita energia para fazer coisas que não são tão difíceis assim. Não é tão difícil amar incondicionalmente, mas o que que dificulta para que a gente ame incondicionalmente? São essas resistências que existem dentro da gente. São aquelas coisas que nos afastam da fonte, que nos afastam de nosso grande potencial interior que todo mundo tem. Então, é por isso que é essencial, cara, a gente olhar para dentro com toda a nossa força para arrumar essa bagunça. Da mesma forma que a gente precisa arrumar o nosso quarto, a gente precisa arrumar bagunça dentro da gente. E como que a gente faz isso? Com consciência, olhando para aquilo, para organizar aquilo. Só que isso é bem difícil, porque a gente precisa encarar essa bagunça. Tanto que a gente precisa encarar a bagunça fora, a gente tem que encarar a bagunça dentro e nunca é fácil. Mas sempre vale a pena. Depois que você arruma o quarto, qual que é a sensação que dá depois que você deixa tudo arrumadinho? Não é gostoso? Parece que a energia flui, que as coisas ficam tudo alinhadas, seu humor melhora. Internamente é idêntico, é a mesma coisa. E, Victor, o que é legal também nessa busca, quando a pessoa está se conscientizando, está se transformando, tudo muda. Até as pessoas ao redor. Muitas pessoas vão embora. Você refaz o seu ciclo de amizade. As pessoas, é como se fosse energia mesmo, né? Você vai atrair um outro grupo de pessoas. Todas as pessoas que passam por aqui comentam isso. Ale, troca de namorado, troca de casa. Às vezes até amigas mais íntimas acabam se afastando e ela alicerçando outras amizades. Sim. Por quê? É outra frequência, como você falou. Arrumou o quarto, arrumou tudo, você está numa outra vibe, uma outra frequência. Você fica mais alinhado, né, com o seu propósito. E quando você está alinhado com o seu propósito, você está alinhado com a fonte, porque a fonte da existência, a fonte da nossa consciência, ela entra interligada com o nosso propósito, né? Então imagina, se você alcança seu propósito começa a brilhar no seu coração, o que vai acontecer com a sua energia? Vai aumentar, vai se elevar. O que vai acontecer nas coisas ao seu redor? As coisas vão mudar, não tem como. Vai transformar, você vai encontrar outras pessoas, você vai encontrar outras oportunidades, você vai encontrar... você vai começar a enxergar os dias mais belos, mesmo que esses dias não sejam belos em si, não estejam meio nublados. Sua visão de mundo vai mudar, porque seu interior está mudando. E é interessante que quando a pessoa ela passa por essa transformação, muda tudo, muda a vida, muda tudo. Por exemplo, as coisas, elas saem do automático. Sabe aquela coisa? Não sei se vocês conseguem me entender. Acorda, escova dentro, troca de roupa, vem para o trabalho, blá, blá, blá. Sabe aquela rotina? Aquela repetição de ações? Ela começa a perceber o quê? Coisinhas mínimas. Por exemplo, ela começa a valorizar. Tá saindo, tá passando no jardim, ela observa uma borboleta. Ela para um tempo para olhar. Ela vê um passarinho, ela acha graça em coisas pequenas. Coisas que davam prazer, tem que ser coisas, nossa, tu comprar uma bolsa de grife. E de repente não, sentar ali e ver o pôr do sol,
aquilo já basta, Mas, sabe? sim, mas vamos entender o porquê disso, né, Lê? Porque é muito Sim, importante a gente conseguir entender o porquê sim. que uma pessoa que está com uma alta vibração, que está alinhada com o seu interior, ela começa a ver beleza nas coisas simples. Porque essa Uhum. pessoa, ela percebe que o luxo, a beleza, está dentro dela. E a partir disso, ela consegue ver a beleza no mundo. Ela não precisa mais de coisas que sejam tão prazerosas, que satisfaçam tão fortemente os sentidos. Por que não? Porque ela percebe que, no fim, são coisas vazias. Ela está em contato com a fonte, é isso que importa. É isso que traz alegria, é isso que traz felicidade. O resto, foda-se. Desculpa. Isso mesmo. E assim, eu ia falar algum negócio, agora esqueci. Até eu perdi aqui o fio da meada. E outra coisa, as pessoas, elas passam, isso acontece com a maioria das pessoas que eu convivo, que eu já trabalhei em consultório, muda a situação no seguinte sentido. Por exemplo, acontece uma coisa ruim na sua vida. Sei lá, uma coisa que você não queria que acontecesse, negativo. Aí, geralmente, a pessoa fica se lamentando, fica xingando Deus e o mundo, fica colocando a culpa em todo mundo. E quando você está centrado, você tem uma conscientização interna, o que acontece? Você passa a ver aquele problema como um crescimento. Aí É, você muda o foco. Quem é o culpado? Não, você não vai querer saber quem é o culpado porque aconteceu. Não, você vai pensar que sim. O que é, que isso quer me ensinar? Poxa, isso não deu certo. Por que será que isso não deu certo? O que, sim, que tem lá na frente para mim? Você começa a perceber que há uma sincronicidade em tudo. sim, Desde uma pessoa que você encontra, você fala alguma coisa. Hoje, você pode falar alguma coisa que alguém aí que está assistindo a live vai fazer um puxa de um link e vai tomar uma atitude amanhã. Poxa, o sim. Vitor falou aqui, eu liguei com isso e tal. E vai despertar para a vontade de trabalhar essa conscientização interna. O que, que eu preciso melhorar em mim? Sim. Que é o quê? É tentar a gente. Porque as pessoas, elas ficam achando defeito em todo mundo, ficam julgando a vida É, de todo mundo. but, E não olham para a própria vida. é, Por quê? Falta lá dentro a conscientização, falta questão do autoconhecimento. julgamento, olê, é uma das coisas que eu tô percebendo muito, assim, que é algo que a gente tem que transformar já. Não é Sim. para ontem, é para já. Porque a gente ficar olhando o defeito nos outros, isso só nos obscurece a visão, isso só nos obscurece a percepção de nosso ser. Independentemente se você concorda com a pessoa ou não. Cara, a gente tem que procurar de toda forma dissolver qualquer tipo de julgamento. Porque Uhum. isso nos afasta do nosso ser, isso nos afasta do nosso potencial. Então, isso é uma grande resistência, é muito difícil fazer isso. As pessoas são como elas são, cada um está num O estágio seu de evolução. processo. Eu faria de um jeito, eu não posso esperar que o Vitor faça de um jeito, que o fulano faça de um jeito. Cada um tem o seu tempo. O que o Mário tá dizendo aí, olha só, nossa percepção é potencializada quando nossa frequência energética se Sim. eleva. Aí, você começa a perceber as coisas. Hoje, eu não me lembro com quem eu estava falando. Foi tão engraçado. A pessoa estava comentando que ela tá nessa vibe de mudança. Ela falou, nossa, sabe, Ale, às vezes eu estou conversando com alguém, eu percebo se a pessoa está mentindo para mim. Olha Isso só. nunca me Ficar aconteceu. sensível, né? Fica É receptível. exatamente isso. É, Você começa a perceber quando você já está num grau de consciência interior, você já se trabalhou bastante, isso não é do dia para a noite. Você tem uma percepção elevada e o que ela falou acontece muito. Sabe, aquela pessoa tá na tua cara contando uma história e você é. percebe que aquilo é mentira. Ah, a mentira, ela Só que tem. como você age? Você tem que, né, fazer aquela cara de paisagem, mas você sente. Sim. A Natália foi ontem, a Natália foi isso. Isso mesmo, Nath. Foi a Natália mesmo, lá eu, isso mesmo. É, E aí eu até comentei com ela, ai, Nath, às vezes é até chato, né? Porque você gosta da pessoa, mas você tá vendo que ela tá mentindo para você. Ela tá te contando uma coisa que. Por que que acontece isso? Foi o que o Mário escreveu. Quando você eleva a sua frequência, você fica, sensível, você fica mais é, lapidado nas intenções. sim. É uma
coisa mágica. Você percebe, você pega no ar, sabe? A intuição fica aguçada. Isso é muito bom. Mas eu acho agora, Lê, vale a pena a gente entrar na questão de umas técnicas de conscientização interior. O que que você diria para uma pessoa que deseja praticar esse tipo de ato revolucionário no seu dia a dia? Como que se passaria? Como que você faz em você? No meu caso, eu vou dar um conselho. Por exemplo, você tem que ter a percepção, né? É. Poxa, minha vida não tá legal. Nossa, não tô feliz. Não tô 100% feliz. Não tô nem 50%, 20%, quem dirá 100%, né? Porque em alguns momentos a gente fica 100% feliz. Sim. É uma felicidade tão grande que você chega ao extremo. Outros dias 25%, outros dias 30%. Eu aconselho o seguinte. Você primeiro, como nós estamos falando, vem de dentro para fora. Se você sentiu a mudança, é sinal de que você vai poder dar o primeiro passo. O primeiro passo, prestar atenção em si próprio. Cuidar do teu corpo, tá? Cuidar de si A em base, primeiro né? lugar. Como, Vitor? Tem tanta coisa aí. Meditação. Sim. E as pessoas têm um certo paradigma. Meditação, você tem que... Não, Não! não. Meditação. Senta. Fica quieto um pouquinho. É, Tenta se conectar com seus pensamentos. sim. Vocês são jovens, vocês sabem, na internet tem tanta coisa, né, para pesquisar. Cuidar do seu corpo, do seu físico, a meditação, o próprio reiki, né, ajuda muito. Sim. Nós temos aí uma vasta infinidade de plantas, tá? O chá, começa a ser adepto de chá. Em primeiro lugar, fuja dos remédios, a não ser que você faça uso contínuo com prescrição médica e tal. Mas dorzinha de cabeça, pega um remédio. Dorzinha de barriga, toma um remédio. Isso, na minha opinião, não é legal. Então, use coisas naturais, né? Que são os chás e tudo mais. Cuide do seu corpo. Cuidou do seu corpo? Quando eu digo cuidar do corpo, não é só chá, meditação. É alimentação, sim. Quando a gente se ama, a gente não quer jogar qualquer coisa aqui dentro. A gente pensa duas vezes. E isso é verdade. Você vê lá uma fritura e vê um grelhado, a fritura está mais bonita. Você não sente vontade. Sim, sim. É verdade. Eu não estou sendo falsa. Você opta por aquilo que vai te alimentar de uma forma natural, Nutritiva. Isso, você muda, é mágico. Tem químicos. E mesmo porque alimentos com muitos químicos, eles alteram a nossa energia, né? Eu percebo perfeitamente quando eu como alguma coisa pesada, toda a minha energia é alterada. Então fica muito mais difícil você estar presente e atento. Às vezes, tem gente que termina de comer, nossa, parece que eu comi um boi. Comeu mesmo, não é? Agora você comer. Aí vai, deita e dorme. Aí se você comer tiver uma alimentação leve, você vai ficar super nativa, né? Você Sim. vai querer fazer mais coisas Sim. ainda. Mas é interessante, né? Lê, você está falando bem das... Porque a gente, na conscientização interior, a gente precisa usar tantos recursos externos, que é o que vem de fora para dentro, mas também a gente precisa ficar muito ligado nas coisas internas, né? Então, eu não sei se você terminou a sua fala de sua percepção da conscientização interior. Falta uma coisa que é importante, que até o Mário colocou aí. Cuidar do corpo, alimentação e respiração. As pessoas não sabem. Eles não sabem. Quando eu atendo muitos casos de ansiedade, pânico, sabe, Vitor? Muitos casos. Agora, da Covid, da quarentena. Então, as pessoas, elas ficam ofegantes, né? Aquela respiração curta. Eu tenho que ensinar as pessoas a respirar. Juro pra você, eu ensino. Porque quando você respirar aqui, né, com o abdômen. Ó, você viu? Eu estava aqui até pra... Você fica uma postura diferente, você traz o ar, você oxigena suas células, você pensa melhor, né? Você acalma. Quando a gente respira direitinho, muda tudo. Eu preciso ficar mais atento nisso, inclusive. Sim, as pessoas não sabem respirar. Quando a gente leva um susto, né? Automaticamente você deixa mais rápida a respiração. Isso torna-se o tempo inteiro. Então, Vitor, eu aconselho essas coisas. E buscar, eu falo muito da fé, né? As pessoas têm que ter muita fé, acreditar em alguma coisa, sabe?
ter lá, não importa a religião, todas levam para o mesmo caminho, mas acreditar em alguma coisa, tá? Ter fé em alguma coisa. E para fechar, tá? Além dessa fé que move montanhas, que tem um poder absurdo, é também a gente alimentar coisas boas. No rancor, raiva, é a gente perdoar as pessoas, o perdão é terapêutico. Então, seria esse mix aí Aham. que eu para dar uma equilibrada. Minha perspectiva sobre a conscientização interior, que é algo que eu sempre utilizei, é você estar atento em qualquer pensamento negativo que surja, qualquer preconceito, qualquer julgamento. Você está sempre atento a qualquer emoção, qualquer incoerência, ou seja, se alguém faz alguma coisa para você que você não gosta e você tem a vontade de fazer a mesma coisa para essa pessoa ou para outra pessoa, fica atento nesse impulso, porque só de você trazer uma emoção sob a luz da sua consciência, um pensamento negativo sob sua percepção, e só olhar, só perceber, olha só, olha o movimento que está acontecendo dentro de mim. Cara, isso é dissolvido. Isso vai transmutando. Mas isso é algo que a gente tem que fazer a todo momento, porque a todo momento a gente é bombardeado, às vezes, por algum pensamento negativo sobre alguém. E aí o que você faz? Olha para esse pensamento, mas sem julgar. Não julga o pensamento. Só vai, deixa ele ver o que está rolando, indo para lá, indo para cá. Uma hora ele é dissolvido, ele some. O substrato, o qual esse pensamento negativo ele teve uma ressonância, ele é dissolvido. Porque conforme esses substratos, conforme essas resistências são dissolvidas, esses pensamentos, essas emoções, elas param, elas são extintas do nosso ser, da nossa tela mental. Elas param de ficar ocasionando nosso ser dia e noite. Então, a gente tem que estar atento a todo instante, cara. E é a minha grande percepção. E isso demanda uma coragem, uma vontade que é inimaginável, porque é você lutar contra você mesmo. É você lutar contra as obscuridades do seu ser, e isso dói você olhar. Porque às vezes a gente se identifica com esses pensamentos, porque às vezes um pensamento é tão zoado que você fala, puta, cara, mas será que sou eu? Eu não vou olhar para isso não, porque eu tenho medo. Mas não, a gente não é esses pensamentos. A gente não é essas emoções. A gente não é essas sensações nem esses julgamentos. A gente está além de todos eles. E a cura para esses pensamentos negativos, essas emoções negativas, é justamente nossa consciência que está além deles. Porque eu percebo, agora a gente pode entrar até na perspectiva do que é a consciência. A gente não vai entender o que é consciência. Não tem, é transcendental a nossa consciência. Ela está além de qualquer palavra, qualquer pensamento. Mas a gente pode perceber que a nossa consciência ela é algo tão incrível. Ou seja, consciência é a nossa capacidade de perceber. Eu acho que todo mundo aqui nessa live já deve ter se perguntado quão incrível é a capacidade em perceber. É algo magnífico. E essa capacidade em perceber, ela está atrelada, ela é intrínseca com a fonte da existência. E é justamente com o poder dessa fonte da existência que se a gente direcionar para um pensamento negativo, para uma emoção negativa, para uma sensação, um julgamento, eles são dissolvidos. Porque isso traz toda a força, o raio da existência sobre essas coisas. Então, é persistência em relação a isso. É prática, né? É olhar e vigiar o tempo todo. É vigiar o que você pensa, do que você se alimenta em forma de pensamento, né? Às vezes a pessoa se envenena a si própria. Nossa. Sabe outra coisa, Vitor, que envenena as pessoas? Que eu percebo muito nos meus atendimentos? É a raiva. A raiva? A raiva é um... Por quê? Porque assim, a raiva acontece quando você geralmente é injustiçado, é frustrado, obviamente de uma ação negativa. E aí a pessoa sente aquela raiva que consome. Só que a pessoa... Tá quente aí, Vitor? Me empolguei. Aqui também começa a esquentar. E assim, a raiva, a pessoa que você está com raiva, não tá nem aí pra você. Não. Nem sabe que você tá com raiva. A raiva faz mal pra quem? Pra ti. Né? Nossa, mas isso é super interessante. A hora que eu percebi isso, eu falei,
cara, por que realmente que a gente nos permite desenvolver um sentimento de raiva, uma emoção? Por que a gente fica guardando isso? Porque isso não vai para aquela pessoa. Isso fica na gente. Isso Faz fica mal pra gente, fluindo né? para nossa corrente energética e fica lá. Até você olhar para aquilo e fazer com que aquilo flua, seja dissolvido. Mas até lá ele pode ter causado muito problema, né? Inclusive problemas que se acabam manifestando no nosso corpo. Sim. E aí, no caso, se sente raiva, volta lá no que eu falei. Para, medita, pensa. Poxa, aquele cara fez isso pra mim, que sacanagem. Caramba! Tá, vamos pensar. O cara não teve a percepção que você teve. Às vezes, ele te sacaneou de propósito, sim. Mas ele não sabe. Eu, pelo menos, imagino que ele não entenda que o que ele está fazendo para você vai voltar para ele mesmo. Ele vai passar por alguma situação semelhante. A vida vai ensiná-lo. Como? Ele passando pela mesma situação. Ele não está no mesmo nível que você. Então, o que você faz se as pessoas querem morrer quando eu falo isso, né? Abençoa ele. Abençoa. Manda amor para ele. Que seja feliz e que receba em dobro o que ele está me mandando, né? Aí se ele mandou coisa, volta para ele. Então, é a gente treinar o pensamento para não se envenenar, né? De repente, assim, olha como são as coisas. A pessoa está Boa, numa Natália. fila. Manda reiki pra ele. Boa, Nath. A Nath vai, sábado a Nath vai se consagrar reikiana. Olha só. Ela tá animada. Parabéns. Aí, olha só como funciona isso. Vou dar um exemplo. Você está numa fila. A pessoa olha meio torto para você, ou te cumprimenta mal. Você já vai imaginar que é alguma coisa com você, e não é. Muitas vezes a pessoa brigou com o porteiro, teve um problema com o filho, não tá nem aí para você. Mas aí você já traz aquilo, já fica magoado, já fica remoendo aquilo, e vai fazer mal para você. A pessoa nem sabe, que ela nem lembra que ela te cumprimentou mal, que ela foi Nem grossa. percebeu, às vezes nem é intencional, às vezes a pessoa estava no mau dia também. E eu acredito assim que grande parte desses acontecimentos negativos que acontecem entre as relações humanas são justamente pela inconsciência, por diversos níveis de inconsciência que existe na nossa percepção. Então, isso acaba nos cegando, e quando você está meio com a visão embaçada, você acaba esbarrando para um lado, esbarrando para o outro, esbarrando em um, esbarrando em outro. Então, a gente tem que procurar o perdão, a compaixão por essas pessoas e emitir isso. Porque, às vezes, a gente já fez isso para alguém, ou a gente pode acabar fazendo. A gente não vai saber, essa é a verdade. Nossa mente não vai entender o porquê que ela fez isso. Então, por via das dúvidas, só se conecta com sua compaixão, com seu amor e brilha. Uhum. E nós somos responsáveis por aquilo que sentimos. Então, para que possamos sentir uma energia boa, sentimentos bons, policia o que pensa. Por exemplo, no cérebro da gente, a gente gasta energia, lógico, né? Muita. Até dormindo, né? Então, quando a gente meio que dá trabalho para o cérebro, a gente vai meio que treinando. Por exemplo, você pensou alguma coisa negativa, né? Que você estava falando dos pensamentos negativos. Você pensou alguma coisa negativa. Eu ensino meus pacientes. Automaticamente, pensou negativo, substitui o pensamento negativo por 3 positivo. Tá? Você vai ter que parar para pensar. Ai, não vai dar certo aquela inscrição que eu quero fazer no curso X lá. Aí, eu vou ter que parar, pensar ao contrário. Por exemplo, vai dar tudo certo, o cara vai fazer minha inscrição, vai ser no dia, na hora que tem que ser feito. Além de fazer a inscrição, eu vou ganhar um brinde. 3 pensamentos positivos. Aí, de repente, você está indo para o trabalho. Nossa, vou chegar atrasado. Para tudo. Dá trabalho para o cérebro. Vou chegar atrasado, pensamento negativo. Eu vou chegar na hora certa, eu vou ter um lugar para estacionar na frente do lugar que eu vou até... se bobear, chegar uns minutinhos antes. Pronto, o cérebro gastou energia. Aí ele vai perceber que toda vez que você pensar negativo, você vai ter que pensar 3 positivos. Olha você acaba só. economizando. O cérebro é uma máquina inteligente. Sim. Então, ele acaba
inconscientemente você acaba Então, focando no positivo. é o que eu falei, né? Existe uma configuração. Você faz, o que você faz isso é uma espécie de configuração. Você configura Treino. o software, hardware, enfim. Você configura a Sim, sua máquina quando... mental, né? Aham. Para com Só que para ela você tenha entender. uma atitude a partir de um acontecimento específico. Tudo é treino, né? Vamos lembrar lá na infância, quando tá aprendendo a tabuadinha lá, aquela coisa lá, né? 2 vezes 2, 4, 12, 3, ou outras coisas. Você tem que repetir, repetir, repetir aquilo para memorizar. Alguns mais rápido, outros mais demorado, outros mais demorado do que o normal. Por quê? O cérebro aprende por repetição. Se você não repetir, não vai entender. Então, tudo isso que nós estamos falando, desde a alimentação e tudo mais, tem que ser contínuo para ver a conscientização aqui dentro. É um treino, não é de um dia para o outro. Não. O Vitor, ele passou por um processo, eu passei por um processo, todo mundo. E estamos No passando processo. por um processo, né? Isso vai a vida inteira, Vai. né? Erra, aprende, erra, aprende. E o legal é não cometer os mesmos erros, né? É variar os erros, né? Tentar ao máximo, né? Às vezes, Dá uma às vezes variada. você acaba caindo duas vezes no mesmo buraco, mas acontece. Mas Sim, mas aprender com os erros, sim, né? Isso é fundamental e ir lapidando o seu ser, a sua essência. sim. A gente passa a vida procurando a nossa essência, É, né? Então, é, acho que a mas pegada tá aí. mas é isso, Olê. Eu acho que o que se resume isso é procurar a nossa essência. Porque a hora que a gente se conecta com aquilo que existe mais profundo da gente, a gente fica lúcido. A gente começa a perceber o que realmente importa na vida. O que realmente a gente precisa gastar, a gente deve gastar, investir energia para transformar. E a gente vê que, Uhum. no fim, é transformar nós mesmos, né, para a gente automaticamente transformar o mundo, transformar o nosso mundo, o nosso redor. E eu acredito, assim, Lê, profundamente, Carl Jung, inclusive, falar isso, eu acredito que você já tem bastante conhecimento também mais que eu sobre Carl Jung, sobre inconsciente coletivo. Porque a hora que um começa a se iluminar, começa a se alcançar a sua essência, querendo ou não, essa energia, ela brilha para todo inconsciente coletivo, mesmo que as pessoas não estejam nem presentes, mesmo que as pessoas nem se conheçam. E assim que a sociedade ela começa a entrar, elevar a frequência. Porque a partir do momento que você se ilumina, você alcança a sua essência, você deixa muito mais fácil o caminho para diversas outras pessoas. Não sei se você percebe isso da mesma forma. Exatamente isso. Agora, por exemplo, tem aí as pessoas nos ouvindo, né? E irão ouvir depois que a live ficar aí gravada. Poxa, que legal que o Vitor falou. Pô, então, nossa, a Lê falou isso, o Vitor age assim. Isso já é uma formação de consciência coletiva, né? A Sim. verdade, uma verdade vai para cima e vira, né? Exatamente isso, é aquela sementinha que você planta, né? Um Sim. pouquinho aqui, um pouquinho ali, oreike, né? Quanto mais reikiano no mundo, melhor é a energia Maior reiki. É frequência, né? outra frequência que está se alastrando, né? Sim. E assim, é muito importante a gente também levar em consideração o momento do outro, que eu falei anteriormente e É. quero frisar. Não exigir do outro, Não, tá? de forma alguma. Eu, E agora que nós estamos passando por toda essa situação que nunca passamos antes. Então, acontecem coisas que parecem ruins, mas vem coisa boa lá na frente. com Perdeu certeza. emprego, né? Tanta gente perdendo emprego. Eu sou muito maior que isso, eu sou muito mais que isso. Então, perdeu o emprego, aí tem dois casos, aquele que se lamenta, aquele que fica ali remoendo, com raiva do porquê foi demitido, e aquele que arregaça a manga e vai buscar, e vai conseguir coisa melhor, né? A postura. Sim. Eu já percebi isso na minha vida diversas vezes. Acontece alguma coisa que a gente considera ruim, aí passa um tempo, aquilo que era ruim se transforma em algo muito bom em você e na sua vida. Daí você olha para trás e fala: Nossa, cara, eu estava reclamando disso, mas eu agradeço por isso ter acontecido, porque se não fosse por isso, eu não seria quem eu sou. E isso Sim, acontece a todo instante, a todo instante. Então hoje quando eu bato o dedo na quina, eu agradeço.
Eu agradeço, eu conscientizo isso, eu uso essa dor a meu favor, é o meu desenvolvimento. Porque para alguma coisa isso serviu, não foi à toa. Então, a gente tem que ficar ligado nisso. A gente tem que ficar ligado nisso para a gente conseguir transformar esse chumbo em ouro. O chumbo que seria ó, a dor, o sofrimento, né? Que às vezes a gente passa na vida. Mas se a gente tiver a força da transmutação dentro da gente, a gente consegue fazer aquilo ser valioso, transformar aquilo numa obra de arte. E a partir do momento que você tem essa perspectiva bem nítida, você consegue aplicar isso a todo instante na sua vida. Isso mesmo, Vitor, é bem por aí, exatamente. E assim, aproveitar o gancho aí, né? O Vitor, ele estuda muito, ele busca muito sobre esses assuntos, né? E o Vitor, vocês que curtem conversar, trocar ideias, o Vitor, ele tem o canal dele, a Conexão Central, né? E lá ele faz vídeos, ele aborda vários assuntos, os quais nós estamos dando uma leve pincelada nesse momento, porque cada coisinha que nós falamos é a ponta de uma live, né? Se então, desenvolve. nós estamos aqui, né, dando uma leve pincelada. Então, sigam lá o Vitor, que tem muita coisa legal lá no canal dele, tem muita troca, tá? E o que mais? Tá acabando o tempo, hein? O que mais? Eu não sei, eu acho que o nítido mesmo a gente já passou, a gente já falou, porque eu acho que é isso, eu acho que resumindo aí, não sei quem entrou depois, mas eu acho que o importante é a conscientização interior para a gente olhar sobre as arestas, sobre as negatividades que existem no nosso ser, porque essa consciência, essa capacidade em perceber, ela transmuta, ela transforma. E é nessa transformação interior que nossa vida vai começar a fluir em sincronia, em sintonia com a nossa essência. Ô, Vitor, essa página aí, esse canal Conexão Central, o que assim, te estimulou, assim? Foi toda essa jornada ou aconteceu alguma coisa específica? Como que foi? Um dia uma amiga estava falando que ela não estava legal e eu falei, eu tô com esse tipo de conhecimento aí, eu vou jogar lá na internet. E outra, eu também estava meio desconfortável, assim, de usar uma página, assim, para ficar postando foto minha, ficar postando, sei lá, vaidades, assim. Então eu falei, se é eu gosto de usar, eu gosto de interagir nas páginas, mas então vamos fazer algo que eleve, né, que ajude as pessoas, que eu possa transmitir esse conhecimento que está brotando no meu ser. Então, por que não, né? Acho que essa é a... E aí você, no caso, aí você, através de uma inspiração, só para chegar ao como que você... Porque eu conheço o seu canal, né? Então eu vejo que você grava os áudios ali. É alguma coisa que você observa nas pessoas, é alguma coisa que acontece no seu dia a dia, é uma inspiração, ou, aí você vem, não, vou gravar um áudio, um vídeo sobre isso. Como que funciona essa sua inspiração? Eu acho legal, eu assisto. É inspiração mesmo, assim. Tanto que às vezes eu posto mais vídeo, às vezes eu não posto, porque são bastante fases, né? Então, a fase que eu tô mais extrovertido e vem aquela sensação, eu preciso falar isso e, expresso. Aí tem momentos que eu já preciso mais me resguardar e fico mais na minha e fico um tempo sem nem abrir o Instagram. O algoritmo do Instagram deve estar falando, nossa, esse aí não vou divulgar para ninguém mais, porque às vezes eu passo bastante tempo sem postar. Mas fazer o quê, né? Eu funciono pela inspiração, não existe outro motivo, assim. Então é bem nessa mesmo. Mas não é nem por ler, assim, eu leio muito pouco, inclusive, principalmente questões espirituais, assim, eu leio muito pouco. Mas o conhecimento, isso é muito importante todo mundo entender isso, que o conhecimento, ou melhor, a sabedoria, ela está dentro de cada um, ela está no nosso coração. Então, se você se conecta com isso, a percepção da existência, a percepção da vida, a percepção do que importa, fica nítido, é muito fácil, é muito simples. Tipo, porque acaba ficando tudo muito óbvio. É o que nós falamos na semana passada, o mestre Mário Diniz,
que nós falamos das barras de Axis, né? É despertar o que eu sei. Eu não sabia que eu sabia, sabe? É despertar aquilo que é, está aqui dentro, que tu sabe. sim, Só sim. precisa lapidar o espírito, acalmar, equilibrar, que flui, sai. É, Nossa, assim, é tão é natural a hora que natural. você está É no natural. processo. Você começa, sabe? É, é, Nossa, que fácil, que simples. mas é natural, Lê. E por que que é natural? É porque nossa consciência, nossa capacidade em perceber, ela faz parte da natureza do universo. Ela faz parte da essência do universo. Então é normal que que nós tenhamos intrínseco a nós a sabedoria de viver, a sabedoria de agir, o poder em amar, enfim, todos os tipos de virtudes do ser estão em nós. A gente só precisa tirar, iluminar as resistências que nos afastam desse potencial ilimitado. E as Uhum. resistências o que são, para quem chegou agora? Essas resistências que nos afastam desse potencial são nossos pensamentos negativos, nossas emoções negativas, nossas atitudes contraditórias. E é isso que a gente precisa lançar consciência, dissolver, para com que a gente se alinhe e possa brilhar nosso potencial que existe em todo mundo, nítido. Uhum. Isso mesmo. Nossa, Vitor, eu tenho o maior orgulho de você ser cria aqui da escola, de você ter, nossa, ter evoluído, crescido tanto, sabe? Digo Na mesmo. sua jornada, porque é muito bonito de ver isso. Quanto a sabedoria que você traz sobre Uhum. tudo, essa parte de evolução Não, espiritual. eu agradeço suas palavras, fico realmente muito feliz. E deixa eu responder a Natália aqui, ela falou que percebeu, mas mudou em você. Eu acho que o que mais mudou em mim depois que eu comecei a perceber isso foi a facilidade em agir de formas diferentes. Porque conforme eu fui dissolvendo esses padrões, essas resistências, eu fui agindo de forma muito mais amorosa, muito mais leve, de forma natural, sem precisar fazer esforço, sabe? Fica algo, tipo, não precisa, não é difícil amar uma pessoa que você não conhece. Não é difícil você amar uma pessoa que tenha uma posição ideológica diferente da sua. Não, isso aí no fim é supérfluo. Não importa. Porque você começa a se conectar com as pessoas profundamente. E eu acho que é isso. Eu acho que é isso que é a grande transformação. É você agir da melhor forma possível, sem dificuldade, sem sofrer. Uhum. E lembrando que tudo está aí dentro. Tudo Está está tudo aqui. aí. Você tem todas as ferramentas, você só Temos. precisa despertar. E para despertar, precisa do silêncio. Você precisa se ouvir, você precisa se sentir. Sim, Então, é um processo que é muito compensador. Você não quer muito. ser, não quer voltar para trás. É como eu falei, você vai olhar lá para a pintura e para o exemplo, né, e para o grelhado, e vai optar por aquele. É, Mas como assim? Me faz bem. e sem dificuldade. E Eu sem me dificuldade. amo. Porque você vai Sim, eu gostar me amo. daquilo. Você vai gostar. A Coca-Cola, né? Todo mundo adora a Coca-Cola. A história da Tá Coca-Cola. louco. Simples assim, né? Simples assim. É É de dentro simples. para fora, É tudo né? simples. Quer falar mais alguma coisa para fechar, Vitor? Não, eu acho que a essência do que eu penso, do que eu percebo, eu expressei aí. Qualquer coisa, Uhum. depois acompanha aí o Conexão Ponto Central, aí daí a gente conversa mais. Eu vou marcar na hora que sair o vídeo, eu já marco a conexão. Yara precisa querer estar disposto. Isso mesmo, Yara. É, Tem que querer. A gente já tem tudo aqui dentro. É é, só despertar, querer e correr atrás, trabalhar em cima disso. é. E se vocês tiverem dúvida, é claro, teremos o maior prazer em responder. Manda mensagem aí no direct, nos contate, que a gente vai se falando. E foi uma alegria muito grande estar aqui com o Vitor. Amei. A gente vai conversar mais vezes. Vamos focar em outros Temas? assuntos, né? Outros temas. E muito gostoso mesmo. O tempo voa, né? Passa muito rápido. Foi rápido Já mesmo. Eu Aí agradeço. gostaria de agradecer, né, todos vocês. Eu agradeço aí todo mundo que esteve presente, pessoal bem participativo aí. Muito obrigado pelo carinho a todos e a todas. E tamo junto, vamos nessa caminhada junto, vamos nos ajudar e que a gente chega lá. Uhum. E prestando atenção que as dificuldades vêm para
melhorar a vida. Tem que dar aquele chacoalhão, aquela bagunçada para depois ficar legal, melhorar e ter uma nova perspectiva Vai de ficar vida. gravado, Yarinha. Pode ficar tranquila. Aí você dá uma olhadinha lá. Já já eu vou fechar e já já ela aparece ali, tá bom? Um super beijo no coração de Tamo junto. vocês. Uma ótima Muito semana. obrigado. Tchau, Fiquem com pessoal. Deus. Beijo, Até. Vitor. Até.